E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, estou aqui novamente no canal do Aldrin, que é o meu canal, e hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa história da filosofia com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Hoje a gente finaliza a explicação sobre São Tomás de Aquino. Nos últimos vídeos a gente tratou de vários aspectos da doutrina dele, relações entre fé e razão, metafísica de maneira geral, teoria do direito, ética, e hoje a gente chega nesse último vídeo onde eu vou traçar algumas conclusões que a gente pode tirar a partir do pensamento de Santo Tomás que vão caracterizá-lo de uma maneira a mostrar a inovação da filosofia tomista diante dos precedentes, e salientar um pouco da importância do pensamento de Santo Tomás na história da filosofia. Mas antes da gente entrar no assunto do vídeo de hoje e fazer esse apanhado geral do que a gente viu, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de uma série de maneiras distintas. Se vocês entrarem aí na descrição, vocês podem encontrar vários links através dos quais vocês podem comprar os volumes do Reale pela Amazon. E se você comprar pelo link na descrição, eu ganho uma comissão em cima do valor que você pagar, que vai ser o valor normal da Amazon, tá? Mas eu ganho uma comissão em cima disso, você paga o mesmo, todo mundo sai ganhando. Você também pode fazer uma doação através da chave Pix, que está aí na descrição. E a última maneira de apoiar, que provavelmente é a melhor delas, é através do Apoia-se. No Apoia-se você escolhe a quantidade de dinheiro que você quer doar mensalmente. A partir de R$2, você pode doar a quantia que você quiser. Se você me der R$2 que seja, parece pouco, mas isso me ajuda muito, porque no mês seguinte eu tenho certeza de que eu vou receber, e isso já me ajuda bastante na hora de me programar com os gastos, enfim, que esses livros são bem caros. Então, enfim, conto com a colaboração de vocês e vamos para o vídeo. Então vamos ver o que o Reale diz aqui sobre o Santo Tomás, para a gente poder falar um pouco sobre o pensamento dele de maneira geral. O Reale vai começar dizendo o seguinte: Deus é o ser supremo e perfeito, o ser verdadeiro. Todo o resto é fruto do seu ato criativo, livre e consciente. Então, ele faz duas afirmações aqui. Deus é o ser supremo e perfeito, que é o ser verdadeiro, é o ser em sentido forte do termo, como a gente viu nos últimos vídeos, verdade e ser são dois conceitos, a verdade é um transcendental do ser, então verdade e ser são conceitos intimamente relacionados. Então é o ser supremo e perfeito, também perfeito no sentido de bondade, a bondade também é um transcendental do ser, como a gente viu. Então Deus é o ser, que é supremo e perfeito, e é o ser verdadeiro. Além disso, ele diz que todo o resto, tudo que não é Deus, ou seja, as criaturas, é fruto do seu ato criativo, livre e consciente. Como a gente viu nos últimos vídeos, o ato criativo de Deus é justamente aquele ato pelo qual Deus dá ao ser as coisas. Aquele ato pelo qual Deus tira as coisas do nada e traz ao ser. Tira as coisas da potência e leva ao ato. E, como ele diz aqui, é um ato criativo, livre e consciente. Então Deus faz isso de maneira livre, ou seja, ele não é determinado por nada, não há nada que o obrigue a fazer a criação, a criar algo distinto dele. Então ele cria por vontade própria. Como ele diz aqui, é consciente. Deus sabe o que está fazendo. Deus escolheu fazer isso. Essas são as duas teses aceitas por fé, que cumprem a função de guias do discurso racional. Ou melhor, esse é o método de avaliação com que Tomás examina qualquer outro discurso filosófico e se aproxima de Aristóteles para repropor suas teses mais qualificadas. Então a gente sabe que São Tomás de Aquino se inspira muito em Aristóteles. Os conceitos de ato, de potência, de forma, essência. Esse tipo de conceito a gente está vendo bastante aqui nos vídeos de Tomás. Então a aproximação dele com relação a Aristóteles é bastante óbvia. A gente já falou disso várias vezes. Mas ele não simplesmente pega Aristóteles e segue Aristóteles à risca. Ele acrescenta algo de novo. A gente vai passar esse vídeo falando principalmente sobre esses elementos de novidade que o Tomás traz. Mas é interessante a gente ver aqui que ele tem esses dois pressupostos que ele aceita primeiramente por fé, mas que ele introduz na sua filosofia e que são, como ele diz aqui, cumprem a função de guias do discurso racional. Então, isso vai permear toda a filosofia de Santo Tomás. E essas duas afirmações são justamente que Deus é o ser supremo e perfeito, que é o ser verdadeiro, e que todo o resto é fruto do seu ato criativo, livre e consciente. Então aí nessas duas afirmações a gente consegue entender o que Tomás pensava de Deus
e do mundo, né, e da relação entre essas coisas. Quer dizer, como o mundo e Deus estão relacionados. A gente já tratou disso antes. E o Reale menciona aqui, né, que justamente toda essa preocupação dele com essa relação nasce dessa certeza que ele tem de que tudo que existe, né, de que toda criatura é fruto do ato livre de criação de Deus e consciente. Então, por mais que haja um embasamento filosófico, né, para explicar como que as coisas são criadas, né, a partir justamente da participação no ato de ser, ele traz aqui que isso vem de uma motivação da fé. Né? Existe esse princípio da fé que Tomás segue à risca. O peso dessas teses na elaboração da metafísica e das provas da existência de Deus foi tão relevante que chegou a levar não poucos estudiosos a falarem de filosofia cristã e não simplesmente de filosofia. Então, esse é até justamente o título desse capítulo aqui do Reale, né? É o filosofar da fé, o filosofar na fé de Santo Tomás. Então, ele é um homem que está plenamente inserido na fé, né, uma vez que inclusive é santo, canonizado, doutor da igreja, não poderia ser diferente, e estando inserido num contexto de profunda fé e profunda certeza das verdades reveladas, ele filosofa. Ele filosofa. E ao longo dos últimos vídeos a gente pôde perceber um pouco como que a cabeça do Tomás funcionava, né? Como que essas duas coisas realmente estão sempre juntas. Né? Como junto da explicação filosófica estão ali também os conceitos teológicos, né? A ideia de que Deus nos ama e que Deus nos cria de maneira livre, né? Como que isso caminha lado a lado com a explicação mais metafísica. Né? É fácil, nesse caso, compreender como todos os problemas propostos pela filosofia grega se modificam no quadro da afirmação de que Deus é o ser supremo e criador. Né? Então, o fato de que Deus é um ser supremo e perfeito e criador, etc., não é simplesmente para o Tomás um elemento como qualquer outro do pensamento dele. Né? Toda a visão dele e todas as respostas que ele vai dar, muitas pelo menos, das respostas que ele vai dar para os problemas filosóficos estão associadas a isso de alguma forma. Como a gente vai ver agora, mas é justamente isso que o Reale diz. Né? Como todos os problemas propostos pela filosofia grega se modificam no quadro da afirmação de que Deus é um ser supremo e criador. Porque a ideia que os gregos tinham de Deus, que os antigos tinham de Deus, os pagãos tinham de Deus, é diferente da ideia que os cristãos têm de Deus. Né? E é o que o Reale vai dizer aqui agora. Ele diz aqui, né? Enquanto no contexto tomista, ou seja, contexto que bebe da filosofia de São Tomás, que segue a filosofia de São Tomás, Deus é fonte do ser, de todo o ser. Né? Como a gente viu, isso por comparação com a visão grega que a gente já vai explicar, vai ficar bastante claro, mas lembrem-se de que a gente disse que todas as coisas elas vêm ao ser justamente porque Deus empresta o seu ser a elas. Né? Deus influi nas coisas o ato de ser. E nesse movimento que é justamente quando as coisas nascem, né? Quando as coisas surgem na realidade. Então, tudo aquilo que possui sua raiz em Deus. Né? Deus é o responsável por todas as coisas serem. Ele é fonte de todo o ser. No contexto grego, né? Então, enquanto no contexto tomista as coisas se passam dessa forma que eu acabei de dizer, no contexto grego, Deus é aquele que dá forma ao mundo, moldando uma matéria pré-existente, no caso do Platão. Então, no pensamento platônico, que é um filósofo antigo, você tem a ideia de um Deus criador, sim, de fato, só que a criação não é uma criação em sentido pleno. Né? Quando a gente fala em criação em contexto platônico, a gente não está dizendo, como no caso do cristianismo, que é algo que é retirado do nada. Né? O Deus criador, ele retira as coisas do nada. Ou seja, num primeiro momento há apenas Deus e num segundo momento há Deus e as coisas. Né? Não é isso que acontece para Platão. Platão, na verdade, antes das coisas serem criadas, beleza, havia Deus, mas havia também uma matéria pré-existente. Né? Havia Deus e a matéria. Deus foi lá e plasmou aquela matéria de acordo com as formas suprassensíveis, que também existiam, né? Que também já existiam. E que aqui o Reale não menciona, eu acabei não dizendo, mas para o Platão você tem ali, no princípio, vamos dizer assim, você tem as formas suprassensíveis, as essências, você tem o demiurgo criador e você tem, em terceiro lugar, a matéria. Né? E o demiurgo é justamente esse que atua plasmando as formas suprassensíveis na matéria, né? Gerando assim a criação. Só que não é uma criação em sentido pleno. Né? Santo Agostinho diria que é uma fabricação. Né? É um
trabalho a partir de algo que já existia. No caso, Deus trabalha com uma matéria que já existe usando um modelo que também existe. Então, assim, não é uma criação em sentido pleno do nada ao ser. Uma criação que ainda se dá dentro do âmbito do ser num certo aspecto, de certa forma, né? Claro, é uma matéria caótica, uma matéria desordenada, mas ainda assim é algo que está ali, né? E que é informado, né? Que é pego pelo demiurgo e informado e ordenado, né? E é dado forma a essa matéria. Mas ainda assim a matéria já existia. Ou então, enquanto no contexto tomista, Deus é fonte de todo o ser, né? Todas as coisas que não são Deus derivam de Deus no sentido de que ele dá ao ser as coisas. No contexto grego a gente tem esse caso do Platão, né? Que Deus é aquele que dá forma ao mundo, e dá forma ao mundo a partir de uma matéria que já existe, segundo modelos que também já existiam, ou então que dá origem ao cosmo, atraindo com sua própria perfeição. No caso de Aristóteles, que ele coloca aqui, né? Então, o Deus aristotélico é o primeiro motor imóvel. O primeiro motor imóvel é aquele ente que move todos os outros sem ele próprio ser movido. Né? Sem ele próprio ser movido. Então, ele como que atrai todos os entes da realidade como sua causa final. Né? Ele move tudo sem se mover. E como que ele faz isso? É justamente, como diz o Aristóteles, como o objeto de desejo atrai atrai aquele que deseja. Né? É como o amado atrai o amante. Né? O amado, para atrair o amante, ele só fica ali parado na dele, e o amante naturalmente vai tender a ele. Né? Porque é da natureza do amado, do amante, tender ao ser amado. Né? E justamente essa é a analogia que o Aristóteles usa para falar do papel do Deus dele no movimento do mundo, né? Na ordem das coisas. Né? Deus é justamente esse motor, mas é um motor que não move a si próprio. É um motor que atrai as outras coisas, um motor em direção ao qual as coisas se movem. Ele move, por assim dizer, por atração, né? Como causa final do movimento. E, enfim, percebam que o Deus tomista, né, que é o Deus cristão, apesar de, claro, elaborado e, enfim, trabalhado com conceitos da metafísica, da ontologia, o Deus tomista é o Deus cristão, que acaba abarcando um pouco desses dois, né, tanto do Deus platônico como do Deus aristotélico. Né, o Deus cristão, ele sim, as coisas tendem ao Deus cristão. As coisas apetecem ao Deus cristão como sendo algo bom. Né? As coisas todas, elas, cada uma ao seu modo, louva a Deus. Né? A gente falou disso já em outros vídeos do Tomás. Né? Deus tem um plano para cada coisa. E Deus tendo um plano para cada coisa, é justamente no desenvolvimento dessa coisa que o plano de Deus para ela vai se realizar. Então é quando a coisa alcança, né, e vai tendendo cada vez mais a sua própria causa final, que o plano de Deus para aquela coisa está sendo realizado. Né? Então as coisas estão tendendo sim para Deus. Na visão tomista também. E quanto ao Deus Platão, é justamente o Deus do Platão é esse Deus que dá forma às coisas, né? que ordena as coisas. E o Deus cristão é um Deus ordenador. É um Deus ordenador ainda no sentido mais profundo, como eu disse. Né? É aquele Deus que realmente vai, onde não havia nada, vai criar algo. Vai colocar algo ali onde antes não havia nada. Então ele é diferente do Deus platônico, mas ele, de certa forma, ele inclui o Deus platônico sob certo aspecto, porque o Deus cristão ele também é um Deus criador, tal qual o Deus platônico. Aí ele diz aqui, né, o Deus dos filósofos gregos não dá ao ser em sentido radical e total, mas apenas certo modo de ser, porque também a matéria existe desde a eternidade e é dele independente. Então o Deus, aliás, a matéria é a matéria-prima da qual o demiurgo tira o mundo, né, sobre a qual o demiurgo constitui o mundo, é independente de Deus, né, é independente do próprio demiurgo. Justamente são seres coeternos, que, enfim, ambos existem ali desde sempre, até o momento da criação. Então, não é uma criação, como eu disse já, né, não é uma criação em sentido pleno. Né, uma criação em sentido radical e total, como ele diz, você encontra no tomismo, né? No cristianismo, mais particularmente na doutrina tomista que está sendo desenvolvida aqui. Então, para Tomás, ao contrário, além da forma dos seres, Deus é criador do ser dos seres. Né? Isso é interessante. Enquanto o Deus platônico simplesmente dá forma à matéria,
sendo ele, portanto, criador das formas nesse sentido e não criador da matéria, o Deus cristão, ele é mais radical ainda, porque ele dá o próprio ser. Né? O próprio fato da coisa ser é dado por Deus às coisas. Né? Não simplesmente o ser enquanto matéria, ou o ser enquanto forma, ou simplesmente o movimento daquela coisa, como no caso do Deus aristotélico, né? Que move os seres. Então ele não só dá forma, não só dá matéria, não só dá movimento, como também ele dá o próprio ser. Esse é o ato criador do Deus tomista. Portanto, as provas cosmológicas, que parecem tomadas em peso de Aristóteles, de certo modo mudam de fisionomia. As provas não são físicas, mas físico-metafísicas, por causa da relação primária e fundante constituída pelo ato criador. Então, poderia-se pensar que Tomás simplesmente pegou as provas aristotélicas da existência de Deus, né, os argumentos que ele dá na física e na metafísica, e incorporou e falou, pronto, esse é o argumento do Aristóteles, é perfeito. Não, né, o que acontece na verdade é que, de fato, ele bebe muito dos argumentos aristotélicos, mas, ainda que em alguns momentos ele fale como Aristóteles e diga coisas muito parecidas, no fundo, o argumento, por mais parecido que seja, ele ganha um sentido diferente justamente porque ele pressupõe esse ato criador de Deus. Né? Por mais que o Deus que é a causa eficiente primeira, que seja o primeiro motor, né? Pensando aí na segunda e na primeira via, respectivamente, por mais que ele seja a causa eficiente, seja o primeiro motor, ele também é criador. Né? Ele não está sendo só causa eficiente, ele não está sendo só o motor, ele não está sendo só o ser necessário, como no caso da terceira via, não está sendo só o ápice das perfeições, como na quarta, e ele não é só o ordenador do universo, como é na quinta. Então, ele é tudo isso, adicionado o fato dele ser o Deus Criador, né? que radica todos esses outros sentidos. Né? Ele dá o ser a tudo, não só dá movimento, não só dá perfeição, não só, enfim, não só da necessidade, enfim, ele dá o ser para as coisas. Então aí ele diz aqui algo que a gente já tinha visto antes nas provas da existência de Deus, né, no vídeo das 5 vias. As provas não são físicas, mas físico-metafísicas. Quer dizer, ele parte de constatações da física, constatações do mundo natural que são evidentes a nós, volta e meia mobiliza sim elementos da cosmologia aristotélica, como era natural, enfim, era a cosmologia que se tinha, né, que estava na moda, que estava sendo usada, mas, como o Reale já cansou de dizer, as provas da existência de Deus de São Tomás de Aquino, elas não dependem da cosmologia aristotélica. Né, elas partem dela para transcendê-la. Partem dela para alcançar algo que é mais superior, né, algo que é mais fundamental, e que se aplica independentemente, como o próprio Reale diz, da situação científica da época, né, do contexto científico. Se as teorias científicas todas mudaram, as provas da existência de Deus de Santo Tomás continuam se pretendendo válidas. É claro que a gente pode discutir isso, enfim, você pode discordar das provas dele, mas o fato é que o Tomás parece buscar sempre não fazer com que suas provas da existência de Deus dependam exclusivamente da cosmologia aristotélica, mas que dependam antes da sua metafísica. Mas que desçam suas raízes, passando pela cosmologia e chegando lá no fundo, no fundamento do ser, que é a metafísica. E esta, enfim, de certa forma, até certo ponto, independe da situação científica, das teorias científicas que estão sendo adotadas num certo momento na história. Se o discurso no nível de ser mostra a profundidade da relação dos seres com o ser supremo, o discurso sobre o ato criador mostra a nova perspectiva com a qual Tomás interpreta o mundo. Então, como a gente já disse, é uma perspectiva bastante nova. Esse é principalmente se a gente compara com os grandes filósofos da antiguidade, como eu estava fazendo agora há pouco. Como Deus é a fonte de todo o ser, nada escapa à sua ação, nem mesmo a última determinação individual. Então, o alcance do conhecimento, da vontade, da ação de Deus de maneira geral, não se restringe, por exemplo, ao âmbito formal da realidade. Não se restringe simplesmente às formas, né, às dimensões essenciais, universais dos entes. Não, o ser de Deus se estende, como ele diz aqui, até a última determinação particular. Então, até os acidentes, até a matéria, até
essas coisas que a gente tende a considerar que tem menos ser, e que de fato tem menos ser, até isso está incluído no ato criador de Deus. Até isso é criado por Deus, até isso é querido por Deus, e até nisso Deus consegue mexer, digamos assim, né? Até aí tem o dedinho de Deus. Por quê? Porque essas coisas são, no sentido menor, no sentido inferior, no sentido dependente de outras coisas, no sentido secundário, no sentido não prioritário, mas essas coisas são ainda. E, portanto, ainda há a mão de Deus ali. Deus ainda está sustentando aquilo, né? Aquilo ali ainda depende de Deus e foi criado por Ele. Mas só se pode dizer que cada coisa tem um significado e uma vocação se cada realidade, enquanto existente, é por Ele conhecida e querida. Então, absolutamente toda realidade é por Ele conhecida e querida. E, como eu disse antes, e no outro vídeo, cada realidade tem a sua própria vocação. Cada coisa está ali por um motivo. Cada coisa está ali para alcançar o seu desenvolvimento pleno, para alcançar a sua plenitude. Isso vale para a planta, vale para o animal, vale para o ser humano, vale para o anjo. Se estende a toda a realidade. Os antigos problemas reencontram-se no quadro dessas duas teses fundamentais, mais aprofundados e renovados. No caso, essas duas teses fundamentais são: Deus é o ser supremo e perfeito, o ser verdadeiro, e todo o resto é fruto do seu ato criativo, livre e consciente, como eu já repeti algumas vezes. Se Deus é o ser supremo e criador, então as criaturas também são seres. Elas, porém, não são o ser, mas têm o ser através do ato causal que, além das formas dos entes, também determina o ser dos entes. Então, aquela noção, a noção de participação, a noção de analogia também, de que tratamos nos outros vídeos. Deus é o ser supremo e criador, em sentido pleno, Deus é o ser. E por causa disso as criaturas também são ser. Elas são algo justamente porque Deus empresta seu ser a elas, portanto elas são ser. Num certo sentido. Elas, porém, não são o ser, em sentido pleno, absolutamente o ser infinito. Mas elas têm o ser. É diferente uma relação de identidade com uma relação de participação. Uma coisa é o ser, outra coisa tem o ser. A gente já trabalhou bastante essas distinções. Elas têm o ser através do ato causal que, além das formas dos entes, também determina o ser dos entes. Então Deus, quando cria alguma coisa, Ele está transmitindo a matéria, está transmitindo a forma, está transmitindo o ser. Tudo aquilo que está sendo criado está sustentado por Deus. Tudo aquilo que está sendo criado está sustentado por Deus. Deus não atua só na forma, nem só na matéria, nem só no acidente, nem só na substância. Deus atua em tudo. Deus cria tudo. Além disso, se Deus é o ser supremo e o ser por excelência, como conceber criaturas fora dele? Aí vem a doutrina da analogia. A essa pergunta, Tomás responde com a doutrina da analogia, extraída de Aristóteles, mas com nova valência, porque explica a similitude e a dessemelhança entre o ser supremo e o ser parcial. Quer dizer, essa relação Deus e criatura é uma relação de analogia. Quer dizer, é uma relação que comporta semelhanças e também é uma relação que comporta certas diferenças. Deus e nós temos algo de comum, que é o fato de nós sermos. Eu posso dizer de mim mesmo que sou, posso dizer de tudo que está à minha volta que é. Bem como eu posso dizer que Deus é. Então há algo de semelhante aí. Mas também há algo de dessemelhante, na medida em que Deus é num sentido muito superior, num sentido infinito, num sentido absoluto, como eu já cansei de dizer. E nós somos em sentido parcial. Quer dizer, eu sou homem, eu não sou um cavalo. Eu sou do sexo masculino, eu não sou do sexo feminino. Então eu sou num sentido parcial e não sou uma série de outras coisas. Deus, ao contrário, é ser em sentido pleno. Não existe não ser em Deus. Em mim é uma série de não seres. Eu não sou livro, eu não sou copo, eu não sou camisa, eu não sou Giovanni Reale, eu não sou muitas coisas. Mas Deus é. Ponto. Deus é. Então eu só sou num sentido muito específico. Eu sou homem, eu tenho tanto de altura, enfim, tantas outras coisas que você pode dizer de verdadeiras acerca de mim. Então aí a gente tem dessemelhança e semelhança com o Criador. Nós somos, mas somos em sentidos diferentes. Semelhança e dessemelhança, e diferença.
A essa categoria agrega-se outra noção, a de participação, que esclarece ulteriormente como é possível haver outros seres fora de Deus. Vamos seguir aqui. Esses seres nada mais são do que participação no ser divino. Deus é o ser por essência, as criaturas por participação. É o que a gente está descrevendo aqui, né? E é legal que ele coloca aqui, né? Que tal conceito implica amor, implica liberdade, implica consciência, por meio dos quais Deus transmite seu ser fora de si. Então, amor, liberdade e consciência. No começo do vídeo eu falei um pouco sobre liberdade e consciência, né? Porque a segunda frase que o Reale diz aqui é que todo o resto, né, todo o resto que não é Deus, é fruto do seu ato criativo, livre e consciente. E eu falei um pouco sobre ser livre e ser consciente. Agora, quanto a ser um ato de amor, isso eu tratei bem no vídeo, salvo engano, no vídeo sobre os conceitos de ente e o conceito de essência. Salvo engano, episódio 146. O fato é que o ato criador de Deus é um ato de amor, a gente poderia dizer justamente porque é um ato livre. Né? Quer dizer, Deus não tinha necessidade alguma de conceder o ser a um monte de coisa que não era. Né? Simplesmente não precisava. Essas coisas nem são. Né? A nossa natureza é humana, ou a natureza de qualquer coisa, a natureza da árvore, a natureza das rochas, dos metais, nada disso tem na sua essência o ser. Nada disso, por natureza, pede o ser. Nada disso precisa do ser para ser o que é. É claro que precisa do ser para ser, mas assim, o metal não precisa do ser para ser metal. Né? O ser metal é a essência, né? É a limitação que aquele ser tem na realidade. Né? É a natureza dele. E a natureza dele não implica o ser. Né? O metal ele poderia muito bem não existir, e não haveria nada de contraditório nisso. Né? Bem como o ser humano, bem como todos os entes contingentes da realidade. Mas Deus, apesar de não haver nenhuma necessidade da nossa parte de existir, ele vai lá e nos dá a existência. Portanto, é um ato gratuito. É um ato gratuito. É um ato livre, porque não havia nada o obrigando a fazer, e justamente é gratuito. Deus não espera nada em troca. Não vai sair nada dali que seja melhor para ele. É um ato gratuito. É um ato 100% benevolente e gratuito, já comporta isso, mas é generoso. Né? É algo que vai de encontro a outra pessoa. Né? É algo que é feito para o outro, 100%. Deus não recebe nada em troca. Tipo, ele quer nos dar o ser porque ele quer nos dar o ser. Porque ele nos ama, justamente. É uma entrega de Deus a nós gratuita. Injustificada, a gente poderia dizer. E aí ele compara aqui de novo com o Deus de Aristóteles. Né? O Deus de Aristóteles atrai para si as coisas como causa final, coisas que, porém, não foram criadas por ele. O Deus de Tomás atrai para si as criaturas, como eu disse antes. O Deus tomista ele inclui o Deus aristotélico em certa medida. Ele atrai para si as criaturas que criou por amor, encerrando o ciclo de amor aberto com o ato criador. Né? Então, percebam, né? No Deus aristotélico, todos os entes, né, eles tendem ao Deus aristotélico porque eles o amam, num certo sentido. Né? Como eu disse, Aristóteles diz que o motor imóvel atrai todos os outros entes móveis, todos os entes móveis, justamente como o amado atrai o amante. Né? O desejado atrai o desejoso, aquele que deseja. Portanto, as coisas amam o Deus aristotélico. Né? Os entes móveis, eles se movem em direção a ele, eles buscam o Deus aristotélico, portanto eles amam o Deus aristotélico, o desejam. Porém, não, digamos assim, é um amor não correspondido. Né? O Deus aristotélico, ele não ama as criaturas, é um Deus fechado em si mesmo. Né? Recordem-se do vídeo de Aristóteles, é um Deus que pensa a si próprio, justamente porque ele próprio é o maior objeto de conhecimento. E sendo ele inteligência, ele contempla a si próprio, né? ele inteleja a si próprio. Ele pensa em si mesmo, ele é pensamento e pensado. Então, tendo isso em vista, ele não dá abertura para os outros entes. Né? Ele não ama os outros entes. Os outros entes o amam, mas ele fica ali estático, com os outros entes indo em direção a ele. Agora, no Deus de Tomás, né, no Deus cristão, no Deus tomista, existe essa reciprocidade, porque Deus criou os entes como um ato de amor,
como eu acabei de explicar, de maneira gratuita, de maneira livre, não obrigada, de maneira generosa. Ele criou os entes por amor a esses entes, e os entes retornam a ele, por assim dizer. Eles retribuem esse amor pelos motivos aristotélicos, né? Quer dizer, tendem a Deus como causa final, né? Tendem a Deus como objetivo, como bem a ser desejado, como coisa a ser amada. Então Deus cria os seres por amor e os seres buscam a Deus por amor. E assim você tem esse ciclo sendo, como ele diz aqui, encerrado, né? Esse ciclo sendo recíproco. Mas poderá Deus criar para a sua glória, sendo esta inalterável, porque não pode crescer nem diminuir? Então, que pergunta é essa, né? Deus pode criar esses entes para que eles aumentem a glória de Deus, né? Eles louvem a Deus e assim aumentando a glória de Deus? É evidente que não, porque a glória de Deus é infinita. Ele diz aqui, Deus cria outros seres para que desfrutem de sua glória, como ele próprio a desfruta. Então, é realmente um ato amoroso, é um ato de partilha do ato de ser. Ele vê os entes, por amor ele concede, gratuitamente. Isso não vai fazer bem para ele. Deus é o bem, não tem como ele estar privado de bem, para ele precisar de mais bem. Deus é o bem e ponto. Mas agora ele quer que as criaturas, ele quer compartilhar esse bem, ele quer compartilhar esse amor, e ele justamente dá isso às criaturas, dá o ser a elas, para que elas o busquem e o glorifiquem, né? Para voltar aqui para o contexto que ele está falando da glória. Então não é para si mesmo, mas sim para nós que Deus difunde sua glória. É um ato plenamente amoroso. Não é para ganhá-la, porque já a possui. Né? Deus é o bem, ele não tem como estar privado dele mesmo. Ele é a glória em sentido pleno, ele não tem como estar privado de glória, como poder ter mais glória do que ele já tem. A glória de Deus é infinita. Nem para ganhá-la, porque já possui, nem para aumentá-la, porque já é perfeita, já é completa, infinita, absoluta, mas apenas para comunicá-la, apenas como um ato de generosidade, de transmitir isso às outras pessoas, né, às criaturas, aos outros entes. O Deus de Tomás é o Deus do amor, sendo, portanto, criador e provedor, não ficando encerrado no ciclo de seus pensamentos como o Deus de Aristóteles. Como eu falei, como eu disse, o Deus de Aristóteles, ele pensa a si próprio, sua atividade é essencialmente pensar. Então o Deus de Aristóteles, ele pensa, mas ele pensa no quê? Naquilo que há de mais excelente de que se pode pensar. E qual é a coisa mais excelente de que se pode pensar? O próprio Deus aristotélico. Ele é o cume da realidade. Ele move todos os outros entes, ele é mais abstrato, ele é uma substância ato puro. Em ato puro, ela não tem matéria, não tem potência, não tem possibilidade, ela simplesmente é. Ela é em ato. Então, ela é o objeto de pensamento mais elevado, aquele assunto, digamos assim, aquele tema intelectual mais elevado que existe, e, portanto, pensar nele é uma atividade mais nobre. Pensar nele é uma atividade mais nobre. Como sua própria essência é o pensamento, como ele próprio é uma substância que pensa, o Deus aristotélico, ele pensa algo. E que algo é esse? É a si próprio, que é o maior objeto de pensamento que se pode ter. Portanto, na mente do Deus aristotélico não existe espaço para os outros entes. Ele não pensa na gente, ele está cagando para o que está acontecendo aqui no mundo sensível. No mundo, na natureza, no mundo que se move. Então, então o Deus cristão, ele não é que nem esse Deus aristotélico que é fechado no círculo dos seus próprios pensamentos. É um Deus que se abre tanto que dá ser às coisas. Ele se comunica às outras coisas. Nesse contexto, o problema do mal assume outras conotações. E ele faz a pergunta. Ele diz, se Deus não existe, então o bem não se explica. Mas se Deus existe, de onde vem o mal? Quer dizer, se Deus não existe, então o bem não se explica. Por quê? Porque Deus é justamente o sumo bem. É a coisa que todos os seres tendem, como eu já expliquei aqui. E como a gente viu pela quarta via, o Tomás ele tende a identificar Deus, junto com toda a tradição cristã, ele tende a identificar Deus justamente como sendo o bem supremo, a verdade, o ser. Então, assim, identificando como o bem, de fato, sem Deus não tem bem. Deus é o bem.
Então, se Deus existe, se Deus não existe, então o bem não se explica. Mas se Deus existe, de onde vem o mal? Porque se o mal, como a gente viu, é não ser, e Deus é ser pleno, e dá ao ser as coisas, de onde é que vem o não ser, por assim dizer? De onde é que vem o mal? Como que há mal no mundo, se é que essa colocação pode ser colocada dessa forma? Ele vai dizer aqui que para a filosofia antiga, como o ser é o bem, o mal é o não ser, a matéria que se rebela contra a forma ou contra a ação plasmadora do demiurgo. Então, ele vai colocar aqui, matéria que se rebela contra a forma. Ele está falando no caso do Platão. Então, o mal seria justamente o elemento material da realidade. Não que Platão fosse algum tipo de gnóstico. Inclusive, a gente já comentou sobre isso várias vezes por aqui. Mas você acaba tendo uma aproximação maior do mal à matéria justamente porque ela é um grau de ser bastante relevante. E aquela matéria que se rebela contra a forma, que não aceita a forma, que não se conforma à sua forma, ela justamente ela é fonte do mal. Seria daí que vem o que a gente chama de mal. E ele diz aqui, Tomás, para quem tudo provém de Deus, propõe o problema do mal, o mal físico e o mal moral, em contexto diferente. Sua raiz se encontra na contingência do ser finito, que explica as mutações e a morte, bem como a liberdade da criatura racional, que pode não reconhecer sua dependência de Deus. Então a gente falou disso no último vídeo, quer dizer, o mal ele vem do livre-arbítrio do homem, no certo sentido. Aqui eu estou coisificando o mal numa certa medida, mas assim, o homem quando ele não escolhe a Deus, quando ele escolhe bens menores ao invés de escolher o bem supremo, ele comete o mal, ele abre espaço para o mal. Ele não escolhe o bem, portanto, há o mal, num certo sentido. O mal moral não é causado pelo corpo. Não é o corpo que faz o espírito pecar, mas o espírito que faz pecar com o corpo. Então, quer dizer, o corpo não é mal. Tomás não está dizendo isso. Tomás não está dizendo que a matéria é má. A matéria, ela está ali, ela é matéria. Deus criou, ela é boa. Agora, o que pode acontecer é que o espírito, ele decide buscar um bem ao invés de outro. Escolhe buscar uma coisa menos boa do que outra. Ou um bem aparente, ao invés de buscar um bem mais elevado, um bem mais adequado. Então, mas isso não é o corpo que decide, isso é o espírito que decide. Através do corpo. A gente está aqui na realidade, a gente está com o corpo. Então, mas é que tá, se eu me deparo com dois bens na realidade, um bem maior, mais elevado, mais nobre, mais digno da minha atenção, e um mais michuruca, e eu escolho o michuruca, isso é um ato do espírito, não é um ato do corpo. É um ato que o espírito exerce por meio do corpo, com o corpo. Mas a decisão foi tomada no espírito, não foi o corpo que está se rebelando. Foi justamente o espírito que escolheu algo errado. Algo que não deveria ter escolhido. O mal moral não significa diminuir o papel da racionalidade, como para os filósofos gregos. Não é identificável com o erro. O mal é desobediência a Deus, é rejeição da dependência fundamental em relação ao Criador. Ele menciona essa coisa aqui de dependência, então o mal é uma desobediência a Deus, desobediência ao sumo bem, a busca de outros bens que não o sumo bem. É a rejeição da dependência fundamental em relação ao Criador. É ignorar, é rejeitar tudo isso que a gente está falando aqui sobre a relação entre Deus e a criatura. Porque quando a gente tem essa visão que o Tomás está trazendo para a gente, que existe entre Deus e a criatura, quando a gente reconhece isso, a gente percebe o ato de amor pelo qual Deus nos criou, a gente descobre que é a nossa verdadeira natureza, que Deus tem um projeto para nós, uma vocação para nós, como tem para todos os entes. Então, o mal é justamente a desobediência disso. A desobediência disso é a rejeição do fato de que existe essa dependência, existe esse plano de Deus pra gente, existe essa relação entre nós e Deus, enfim, que existe tudo isso que o Tomás está dizendo pra gente. Fundidas na unidade do homem, parece que eu falei outra palavra aí, fundidas na unidade do homem, a substancialidade da alma de Platão e a formalidade da alma de Aristóteles permitem entrever o primado da pessoa sobre a espécie. Então, aqui ele meio que muda de assunto, de certa forma.
Ele menciona essa questão da alma agora, que foi algo que ele não trabalhou muito aqui, inclusive. Mas ele vai dizer aqui que o homem é uma unidade, né, fundidas na unidade do homem, o homem é uma unidade. Aí o que está fundido? Né? Quais são as duas coisas que estão fundidas na unidade do homem? A substancialidade da alma do Platão, né, retirada do Platão, e a formalidade da alma de Aristóteles. Né? Então, pro Platão, né, a alma assim, é uma substância, né, no sentido de que ela é algo por si, né, separada do corpo, é algo que subsiste, é algo distinto do corpo. E o Tomás aceita isso de certa forma, né? Quer dizer, de fato, a alma ela sobrevive depois do corpo, ela é imortal, etc, etc. Tomás vai ser dessa opinião. Por outro lado, ele também vai concordar com Aristóteles, né? Que apesar dessa substancialidade, a alma ainda cumpre esse papel de forma do corpo em alguma medida. O Reale não explora muito isso aqui em detalhes, isso inclusive é uma questão complicada. Mas o fato é, até, enfim, o próprio pensamento do Aristóteles sobre isso é uma questão meio complicada, mas na Idade Média se discute muito, e o fato é que o Aristóteles, o Tomás, perdão, ele vai puxar um pouco então do Platão e puxar um pouco do Aristóteles, justamente essa parte da formalidade da alma, né? Quer dizer, a alma é justamente a causa formal do corpo humano. No caso, eu estou pensando aqui na alma humana, né? Ele está pensando em alma humana também. Não estou dizendo a alma no sentido geral, mas a alma do ser humano para Aristóteles é justamente a sua forma substancial. Justamente sua forma substancial. E Tomás vai trazer isso de alguma forma. E ele vai dizer que justamente o fato dessas duas coisas, né, substancialidade e formalidade, estarem unidas no Tomás, na unidade do homem, como o Tomás o concebe, a gente consegue entrever o primado da pessoa sobre a espécie. Ele segue. Não é a espécie humana, que é a ressonância da ideia platônica, e sim a pessoa, que ocupa o primeiro plano, sendo partícipe do ser divino e estando destinada à visão beatífica. Né? Então, assim, a preocupação, quando está falando do ser humano, é com o ser humano individual, personalizado, com a pessoa humana, não exatamente com a essência do homem. Certamente Tomás fala sobre isso. Aliás, com certeza ele fala sobre isso. A gente já falou no começo do último vídeo que São Tomás desenvolve a sua ética e a sua teoria do direito e a sua política com base no fato, na constatação de que o ser humano é racional, é animal racional. O homem é animal racional. E tendo razão, pode ter liberdade, pode ter isso, pode ter aquilo. A gente já seguiu essa linha de raciocínio no último vídeo. Mas enfim, obviamente Tomás vai ter a preocupação então com a natureza humana, mas a ênfase na pessoa vai surgir aí. A ênfase na pessoa vai surgir aí. Não vai ser só um interesse na forma humana, na essência humana, mas na pessoa humana individualizada. Essa pessoa vai ocupar o primeiro plano, sendo partícipe do ser divino e estando destinada à visão beatífica. Então, essa pessoa, Deus tem um plano para ela. Deus tem um plano para ela. E essa pessoa ela é chamada à salvação, às virtudes, a se aprimorar, a oração, a seguir os mandamentos, etc, etc. E alcançar a visão beatífica, a passar a eternidade junto a Deus. E aí o Reale vai para o último parágrafo aqui dessa seção do Tomás de Aquino. É uma filosofia nova em que os antigos problemas são aprofundados da altura de que a fé nos faz vislumbrar e que a teologia desenvolve. Então é uma nova filosofia, de fato ele está trazendo coisas novas para o sistema filosófico dele, entre aspas, para a visão do mundo dele, da metafísica e tal. Filosofia nova em que os antigos problemas são aprofundados. Então ele está herdando problemas antigos e está aprofundando nesses problemas com base nessas concepções novas. São aprofundados da altura de que a fé nos faz vislumbrar e que a teologia desenvolve. Então ele usa a teologia para tentar aprofundar mais esses problemas, para mergulhar mais nisso. Nesses problemas que já eram problemas antigos, que já vinham de séculos e séculos atrás. Milênios até, a gente poderia dizer. E aí ele diz aqui que o vinho novo é posto em odres velhos, mas tornados sólidos, devia estar no plural isso aqui, mas tornados sólidos por aprofundamentos filosóficos desencadeados pelas perspectivas abertas pela fé. Então a fé de Tomás faz com que ele veja possibilidades novas, na ontologia e tal.
E vendo essas possibilidades novas, ele consegue, é o que eu quero dizer com possibilidades novas, né? O cristianismo traz doutrinas, traz conceitos, traz preocupações que não se tinha antes. E Tomás, agora munido das obras de Aristóteles que chegaram ao Ocidente, e munido de todo o conhecimento da patrística, dos escolásticos que vieram antes dele, ele consegue olhar para o texto de Aristóteles e fazer esse aprofundamento, né, desencadeados pelas perspectivas abertas pela fé. Então, a fé abriu algumas possibilidades e ele pôde pegar essas possibilidades e aplicar ao Aristóteles, né, entrar no Aristóteles com, digamos assim, com as lentes dessas novas possibilidades que a fé o proporcionou. E bem, pessoal, esse foi o vídeo. Finalizamos São Tomás de Aquino, finalmente. Foi com certeza o autor mais demorado do canal, não porque os vídeos tenham sido muito grandes ou difíceis de fazer, mas porque eu lancei os 2 primeiros vídeos dele e fiquei 4 meses sem postar vídeo. E, enfim, finalmente acabamos o Tomás de Aquino, que eu sabia que ia ser um grande desafio aqui do canal. Foi mais fácil do que eu pensava, mas enfim, eu digo, foi... de todo modo, foi um trabalho, assim, foi uma dedicação que eu tive de colocar em cima disso. Eu agradeço muito a Deus por ter conseguido e agradeço a vocês aí por terem continuado, né? Eu confesso que eu gostei bastante dos vídeos de Tomás de maneira geral e eu espero que vocês tenham gostado também. E então agora acho que esse é um marco importante porque a gente passou do Tomás de Aquino, que foi justamente o autor onde eu tinha parado há 5 meses atrás, antes de eu dar essa pausa na história da filosofia. E agora, saindo de Tomás de Aquino, acho que a gente pode dizer com mais segurança, com mais certeza, de que a gente está realmente voltando para a série e, é isso aí, resolvemos o que tinha de resolver, agora vamos voltar mesmo para fazer o negócio, né? Enfim, obrigado aí a todos que assistiram, a todos que acompanharam até agora, principalmente até o São Tomás, e vamos agora seguir, né, para esse período pós-Tomás e antes da modernidade, que é algo um pouco obscuro, né? Pouca gente conhece, pouca gente estuda, e vai ser um prazer aqui estudar isso com vocês, tá bom? Considere apoiar o canal financeiramente por todas as vias que eu expliquei no começo, que estão aí na descrição. Deixem um like, comentário, inscrevam-se no canal e o mais importante, divulguem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar, ok? Valeu, gente, beijo!